o consumo de alimentos industrializados, sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas, junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos, né? Isso tudo associado com o sedentarismo, isso leva à obesidade infanto-juvenil. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem. Será que é assim que eu vou estar, inclusive, fortalecendo a imagem do meu produto, né, do ponto de vista de uma publicidade mais responsável? Existe hoje em dia alguma lei que proíba publicidade infantil ou não aqui no Brasil? Vocês já ouviram falar? Não, eu também não sei. A lei não é colocada em prática. De que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária ela se aproveita da falta de julgamento, da inocência, da falta de experiência da criança? Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. Se a criança, pela lei, não pode comprar nada, porque ela é considerada incapaz pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela, e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva? Para a criança conseguir aquele bonequinho, aquele brinquedinho, ela é obrigada a comprar um alimento que não é saudável. O CONAR é um órgão privado que existe já há algum tempo no Brasil, que presta um serviço muito importante, mas é um órgão corporativo, é um órgão que foi criado e é mantido por representantes do setor publicitário. Esta opção está descartada pelos países mais avançados. A legislação da Suécia, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental em geral já reflete uma prática que aqui é pregoada no Brasil, que é a da corregulação. É necessário que Estado e mercado se comuniquem, regulando essa associação difícil entre audiovisual, a liberdade de expressão comercial e proteção à criança. Muitas vezes o dano já é feito e quando o CONAR determina que aquela peça saia do ar, a campanha já terminou e nós temos aí uma impunidade, muitas vezes, no caso de uma publicidade que causou algum prejuízo para a sociedade. Dispor que uma campanha vai sair do ar daqui 4 semanas é mais ou menos dizer, fique tranquilo, no momento que ela iria sair do ar, ela vai sair do ar mesmo, não é? E nós, nesse momento, diremos para que ela se retire. Durante o regime militar, foram criados tribunais militares para julgar os militares. E isso era considerado um tribunal de exceção, um privilégio. E, de certa forma, o que o CONAR propõe hoje é isso. Quer dizer, eu quero vender uma coisa para a criança e não me preocupo absolutamente em saber, por um lado, se isso realmente corresponde a um desejo legítimo dessa criança, e menos ainda, me pergunto se isso leva, digamos, pode interferir no desenvolvimento harmônico da criança. Acho que falta uma consciência mais forte, mais efetiva
por parte da sociedade, dos formadores de opinião, e por outro lado, haverá sempre uma resistência daqueles setores econômicos que se sentem atingidos por esse tipo de iniciativa e que trabalham de uma maneira muito firme para impedir o avanço de todas as propostas que procuram disciplinar ou mesmo proibir a publicidade dirigida às crianças. Proponha o fim da publicidade para pessoas com mais de 50 anos, para você ver como o sistema absorve. E por quê? Porque pessoas com mais de 50 anos já estão absolutamente aculturadas para fazer o que elas têm que fazer. Agora, abrir mão da criança... O discurso da publicidade, ele é um discurso comercial, ele não pode gozar da mesma proteção de um discurso político, de um discurso religioso, de um discurso científico. Então, a criança não pode ser considerada pela propaganda um adulto ou um adulto em miniatura. O empresário, o publicitário, que se vale da inexperiência da criança para transformá-la num produtor ou promotor de seus produtos dentro de casa, ele não só fere princípios claros, regras específicas do direito, mas também viola limites éticos e morais fixados pela nossa sociedade. Não se quer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar. A gente luta para que esses publicitários tenham consciência e saibam realmente o que fazem. Agora, tudo isso tem de estar subordinado a uma ética. Agora, a ética da busca exclusiva do lucro e de uma maneira autoritária, isso é algo que fere a ética. Essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente. Ela quer saber se consome, se consome, se consome. E isso, num mundo como o que a gente vive, em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade, isso não podia estar sendo tratado desse jeito. Então, se você considerar o encurtamento da infância e o aumento da taxa de longevidade, né, de vida das pessoas, realmente você aumenta o poder destrutivo do homem em relação à vida e à terra. Esse modelo é um modelo perverso que exige um outro estilo de vida que substitua. O que a gente vem observando é o que está se perdendo hoje em dia por causa do consumismo, por causa de toda essa mídia de compre que você vai ser melhor, compre que você vai ter o brinquedo do momento, você vai ter a melhor roupa, compre a melhor, sempre compre o melhor para você ser melhor. A gente está vendo que as crianças, elas vão deixando de brincar, elas vão deixando de percorrer espaços, de construir, de imaginar, de criar. Então, a mídia está falando cada vez mais para você, olha, compre, consuma e vai deixando de ser criança. Deixa a sua infância de lado. Com o fim da infância é o fim do nosso futuro. Deixar de refletir ou de preocupar com a infância, como pretendem fazer alguns publicitários que não observam a ética e os limites legais, é desconsiderar o nosso próprio futuro. Ele tem 4. Ninguém gosta de brincar?